Pessoal, hoje a gente vai começar a implementar uma pilha estática. Tá? Então, pilha estática vai ser um tipo de pilha onde o sucessor de elemento ocupa uma posição física seguinte ao mesmo. Então, para isso a gente usa um array. Aqui a gente tem uma visualização simples de como seria a ideia da nossa pilha estática. Então, eu vou ter a minha tag pilha e ela vai estar representada como um campo quantidade que aponta para um vetor que vai armazenar os dados da minha pilha. Ele aponta para a próxima posição vaga. Se te recordar, esse tipo de implementação lembra muito uma lista estática. Okay? Então, como é que eu vou definir isso daqui? Como a gente está trabalhando com TAT, com modularização, eu vou definir dois arquivos, um arquivo.h e um arquivo.c. Arquivo.h, eu vou definir os protótipos das funções que vão trabalhar com a minha TAT pilha, tá? O tipo de dado que eu vou estar armazenando na minha pilha, tá? O ponteiro pilha que eu vou poder usar na minha aplicação e o tamanho do vetor que vai ser usado nessa pilha. Certo? Isso tudo é visível para o usuário. Arquivo.c, eu vou realmente definir o tipo de dados pilha, ou seja, como é que a pilha é realmente implementada, e eu vou implementar as funções que eu defini no ponto H. Então, as funções que vão manipular a pilha, eu vou estar implementando elas no ponto C. Então, vou começar aqui o ponto H. Estou definindo uma constante max aqui, o tamanho do vetor que representa a minha pilha. Estou definindo uma estrutura aluno, matrícula, nome, 3 notas, que vai ser o elemento que eu vou estar armazenando em cada posição do vetor pilha. Estou criando vamos dizer assim, um apelido para a minha pilha, né? Um outro nome, para não ter acesso a esse struct pilha. Então, sempre que eu vou trabalhar com a pilha no meu programa principal, eu vou usar esse pilha aqui. No arquivo.c, eu vou definir a minha struct pilha. Então, struct pilha vai ser o quê? Um inteiro quantidade, tá? Que vai ser a posição da pilha que está vaga para ocupar, tá? E, ao mesmo tempo, quantos elementos eu tenho nessa pilha, e um vetor do tipo struct aluno, chamado dados, de tamanho max, que é o vetor aqui, onde eu vou estar armazenando os dados. No programa principal, sempre que vou usar a pilha, eu vou declarar um ponteiro para ela. Então, pilha asterisco PI, por exemplo. Okay? Então, está definida a minha pilha. A primeira coisa que eu faço com a pilha é criar ela dentro do meu programa. Então, no programa principal, eu quero criar uma pilha, então PI recebe a função cria pilha. Certo? No arquivo.h, simplesmente definir a função, né? Então, a função cria pilha retorna um ponteiro para pilha. Como é que vai ser a implementação disso aqui? Eu preciso alocar a memória correspondente a esse ponteiro pilha. Então, defino um ponteiro aqui, aloco memória suficiente para aquela struct pilha, lembrando que a struct pilha é o campo quantidade e o vetor. Tá? Então, só alocar memória para ela já é suficiente para representar a minha pilha. Faço um teste se a alocação deu certo, né? Então pilha diferente de null, ok, a alocação está funcionando, deu certo. Eu vou setar a quantidade de elementos da minha pilha para 0. Tá? E por fim eu retorno PI, que é a minha própria pilha, para poder trabalhar no programa principal com ela. Terminei de trabalhar com a pilha. Bom, se eu aloquei ela quando eu criei, eu tenho que liberar essa memória quando terminar. Então, o programa principal eu vou chamar uma função tipo libera pilha e passar a pilha que eu quero liberar, PI. Definição dela aqui no ponto H, certo? Então, bem simples. A implementação dela no ponto C é simplesmente a função libera pilha que chama a função free dentro dela. Bom, mas se é só chamar uma função free, por que eu preciso criar uma função libera pilha? Porque essa é a implementação estática da pilha. Implementação dinâmica, a liberação da pilha, não é só isso, ela é mais complexa. Só que para o usuário, trabalhar com uma pilha estática, trabalhar com uma pilha dinâmica, não pode se apresentar diferenças. Então a gente oculta o que a gente está realmente fazendo no momento da liberação, por mais simples que seja, do usuário. Tá? Ele não precisa saber. Se amanhã ele estiver trabalhando
com a pilha dinâmica, a gente pode usar o mesmo nome e definir um outro arquivo e ele não vai saber a diferença. Verificando o tamanho da pilha. Então, no programa principal, eu gostaria de usar uma função tamanho pilha, especificar minha pilha e receber dentro de uma variável x quantos elementos tem dentro dessa pilha. Tá? O arquivo .h, simplesmente a definição da função, bem simples, e implementação dela no ponto C. Bom, por ser uma pilha estática, o tamanho da pilha é o campo quantidade. Se eu tenho dois elementos, então eu insiro um elemento, insiro outro, dois elementos. Lembrando, a quantidade dá quantos elementos eu tenho na pilha e a posição vaga. Então, 1, 2. A posição 2 do meu vetor, que representa essa pilha, está vaga. Certo? Então, o que eu tenho que fazer para saber o tamanho? Bom, primeiro eu verifico se o PI, né, se a minha pilha que eu passei aqui, ela é igual a nulo. Se for igual a nulo, algum problema ocorreu quando eu criei a pilha. Então, não tem como saber o tamanho dela. Então, eu vou retornar menos 1. O código de erro para nós. Se não, o else, eu vou retornar simplesmente o campo quantidade. Então, por obter quantos elementos tem dentro da minha pilha. Bastante simples. Outra operação é a operação de pilha cheia. Então, novamente, eu quero passar uma pilha no meu programa principal para a função e retornar dentro de uma variável ou para um comando if se a pilha está cheia, sim ou não. Tá? Se todos os elementos do vetor dela estão ocupados. Então, a definição aqui no meu arquivo .h e a implementação dela no ponto C. Bom, novamente eu vou me preocupar com o campo quantidade, que é ele que diz quantos elementos eu tenho dentro da minha pilha. Certo? Eu defini o meu vetor no tamanho max. Então ele vai de 0 a max menos 1. Se o campo tiver valor max, a pilha está cheia, porque ela já está apontando uma posição que não existe mais na pilha. Então eu já ocupei todos os elementos do vetor. Então novamente, faço um if, verifico se minha pilha é igual a nulo. Foi igual a nulo. Ocorreu um problema na criação da lista, não tenho como verificar se está cheio ou não. Então no menos 1 é o meu código de erro. Se não, eu retorno se a quantidade for igual a max. Se quantidade é igual a max, isso aqui vai dar a resposta 1. Se quantidade for diferente de max, isso vai dar a resposta 0. Então, se for igual, 1. Se for diferente, vai dar a resposta 0. E aí eu vou conseguir saber se a minha lista está cheia ou não. Por fim, lista vazia. A ideia é exatamente a mesma. Verificar o campo quantidade da lista, da fila. Pilha. Então, definição no ponto H aqui dela. Como eu posso trabalhar com ela no meu programa principal, que é igual ao que eu fiz com a pilha cheia. Implementação dela. Bom, verifico se é nulo. Se for nulo, retorna menos 1. Tá? Do contrário, eu comparo a quantidade com o 0. Quando eu crio a minha pilha, eu coloco o 0 na quantidade, ou seja, não tem nenhum elemento dentro dela. Certo? Então, se eu quiser saber se a minha pilha está vazia, eu simplesmente olho se o campo quantidade é igual a 0. Quantidade igual a 0, então, se forem iguais esses valores, vai me retornar 1. Quantidade for diferente, então, valores diferentes, isso me retorna 0. Tá? E aí eu consigo saber, dentro do meu programa principal, se a pilha está vazia ou não. Ok? Inserção é sempre no início da pilha, ou no seu topo. Tá? Então, tem que considerar também que existe o caso onde a inserção é feita em uma pilha vazia. Tá? E também saber, como a gente está trabalhando com uma pilha estática, a gente não pode inserir em uma pilha que já esteja cheia. Certo? Então, considerando tudo isso daí, como é que fica a implementação da função de inserção? Tá? Então, o programa principal eu vou estar sempre usando assim. Passo ali minha pilha, passo os dados que eu quero inserir nela e obtenho uma resposta, sucesso ou não na inserção. Tá? Então, no ponto H, definição, passo o ponteiro pilha, passo um struct aluno, tá? Com os dados do aluno que vão ser inseridos no topo da pilha.
certo? Função insere pilha, implementação no ponto C. Primeira coisa a fazer é verificar se PI é igual a nulo. Lembrando, PI igual a nulo, deu erro na criação da pilha, eu não tenho uma pilha válida para trabalhar, então retorno zero. Tá? Deu erro na inserção. Depois, verifico se a minha pilha já está cheia. Então a pilha cheia, bom, se for pilha cheia, retorna zero de novo. Né? Não tenho o que fazer, não tem espaço no meu vetor pilha aqui para poder inserir um elemento. Se a pilha é válida, então ok. A pilha não está cheia, então ok, passei por isso. O que eu tenho que fazer? Bom, o campo quantidade me diz quantos elementos eu tenho dentro da pilha e qual é a posição válida. No caso, a posição 3 está válida. O que eu tenho que fazer é colocar os dados que eu quero inserir na posição apontada pelo campo QTD do vetor dados e incrementar a quantidade de elementos, tá, o campo QTD, da minha pilha. Então, simplesmente copio os dados e incremento o contador de 3, passo para 4 elementos. Tá? E, por fim, eu retorno 1. Deu certo a operação de inserção. Como se vê, bastante simples a inserção em uma pilha estática. Bom, tem a pilha, quero agora remover um elemento. Então, novamente, remoção sempre no início ou topo da pilha. Sempre insere no topo, sempre retira do topo. Tomar cuidado, porque eu não posso remover se a pilha estiver vazia. Então, não tem como remover um elemento do topo dela se não existir esse elemento, né? Se a pilha estiver vazia. Considerado isso, como é que eu vou implementar? Bom, a ideia é mais ou menos a mesma. Estou passando uma pilha, recebendo um código de erro aqui, se deu certo ou não a operação de função, tá? Quando eu chamo função no programa principal. Definição dela no ponto H. Tá? Só um detalhe, remover da pilha, ele simplesmente remove, ele não te devolve o elemento que estava no topo. Para isso a gente vai ver a função de consulta. Implementação no ponto C. Tá? Tem que verificar duas coisas aqui. Pilha igual a nulo. Tá? Então, pilha válida, sim ou não. Ou se a quantidade é igual a zero. Então, se uma dessas coisas forem verdadeiras, não tem uma pilha para poder trabalhar. Tá? Não tem elemento ou não tem pilha. Então retorno zero, deu erro na remoção. Não tem como eu remover um elemento de uma pilha que não existe ou de uma pilha vazia. Tá? Feito isso, a única coisa que eu tenho que fazer é diminuir a quantidade de elementos que tem na pilha. Então se eu tinha 4 elementos, diminui 1. Ele passa a ter 3 elementos. Ah, mas o elemento que estava aqui na posição 4, ele continua dentro da pilha, ele não foi removido. Ok, realmente ele continua aqui dentro da memória. Só que o meu campo de quantidade está dizendo que esta posição aqui está vaga. Ou seja, eu posso ir lá e sobrescrever ela, mas eu nunca posso ir lá e acessar o conteúdo dela. Ok? Eu só posso agora inserir esse elemento aqui. Ok, pessoal? Só tomar cuidado com isso daí. Então, está dizendo que a operação, a posição do vetor está vaga. Então, não importa se tem alguma coisa ali. O que importa é essa informação aqui. Posição vaga. Eu posso sobrescrever ela, nunca posso acessar o conteúdo dela. Por fim, eu quero realmente acessar o conteúdo. Então, a consulta na pilha, com a operação de inserção e remoção, sempre no início. Não tem como consultar um elemento que está no meio. Se fosse possível, isso não seria uma pilha, seria uma lista. Tá? Então, como é que é a consulta? Aqui o programa principal, eu estou chamando a função consulta topo pilha, passo a pilha e o endereço de uma estrutura que vai receber os dados do aluno e retorno um código de erro. Tá? Aqui, no ponto H, só a definição de como vai funcionar essa função e no ponto C, a implementação. Então, novamente, eu vou verificar se eu tenho uma pilha válida e se ela não está vazia. Né? Se uma dessas condições forem verdadeiras, significa que ou a pilha não existe ou ela está vazia, então eu retorno zero. Não tem como
acessar o topo dela. Ok, a pilha é válida? Então, no conteúdo da variável que eu passei aqui por referência, que vai receber meus dados, eu vou copiar quem? O vetor dados, né? Qual posição? Quantidade menos 1. Lembra? Quantidade diz quantos elementos eu tenho e qual é a posição válida. Então, a quantidade menos 1 é o último elemento inserido. Então, quantidade menos 1. Ok? Bem simples, né? Bom, pessoal, inserção, remoção e consulta era isso que a gente tinha que ver. Próximas aulas a gente começa a trabalhar com uma pilha dinâmica. Até lá, e não deixe de acessar nosso site no final da aula. Até mais!